Agora, nessa segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com os polígonos regulares, então vocês podem acompanhar na apostila de vocês a partir da página do número 46. Um polígono é uma figura plana, limitada por segmentos de reta chamados lados, que ligam três ou mais pontos, os vértices. Esses lados não se cruzam. Um polígono com 3 lados é um triângulo. Um polígono com 4 lados é um quadrilátero. Um polígono com 5 lados é um pentágono. Um polígono com 6 lados é um hexágono. Um polígono com 7 lados é um heptágono. Um polígono com 8 lados é um octógono. Um polígono com 12 lados é um dodecágono. Então, aqui na nossa apostila, na página do número 46, nós temos aqui essa explicação. Então, os polígonos, eles sobrepostos que formam a figura ao lado aqui, eles apresentam uma propriedade. Vocês sabem me dizer qual que é essa propriedade, sexto ano? Então, essa resposta aqui, ela é pessoal, tá? Então, ao medirmos os lados desses polígonos aqui, nós podemos perceber que cada um deles apresenta lados e ângulos com a mesma medida, né? Então, ó, cada figura aqui, ela tem o mesmo lado e também a mesma medida, né? E para nomear esse tipo de polígono, né, nós utilizamos os seus nomes acrescidos da palavra regular. Então, os polígonos que têm todos os lados congruentes, ou seja, iguais, e também os seus ângulos aqui são iguais, eles são chamados de polígonos regulares. Então, aqui eu peço que vocês anotem com uma caneta colorida, né? Essa informação aqui ela é bem importante para vocês. Então, como o hexágono regular, o pentágono regular e entre outros, há exceção para os polígonos de 3 e 4 lados, né? Os quais eles são denominados como triângulo equilátero e quadrado. E aqui nós temos essa tabelinha, né? E ele diz o seguinte: indique e escreva o nome de cada polígono completando a legenda. Então, para isso, use uma cor diferente para cada contorno. Então, olha só. Aqui, ó, essa primeira figura, o que que ele é? Ele é um triângulo. Então, vocês vão colocar aqui o número 1 e vão escrever o seu nome. E assim por diante, com cada uma dessas figuras que estão aqui dentro, vocês vão completar essa tabela. Passando aqui para a página do número 47, então aqui nós temos esses mosaicos, né, que eles são formados por polígonos regulares, né, ou seja, por polígonos que têm a mesma medida. E esses polígonos que compõem os mosaicos 1 e 2, nós temos triângulos, equiláteros, hexágonos regulares, quadrado, octógonos regulares. Então, para termos certezas, nós vamos ampliar e medir os lados e os ângulos. Então, ó, aqui nós temos a imagem desses mesmos polígonos, só que eles estão aumentados, né? Então, ele está mostrando, olha só, veja bem aqui o quadrado. Então, ó, ele tem aqui 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Os seus ângulos internos também, cada um são 90 graus. Então, os ângulos são iguais, a medida dos lados também, então ele é um polígono regular. Assim como as outras figuras. Então, por que eles se encaixam perfeitamente? Vamos imaginar um vértice, então aqui tem a explicação o porquê disso. Então, qualquer polígono, nós podemos perceber que em torno desse vértice, ou assim aqui como nesse exemplo, a soma dos ângulos internos do polígono no mosaico 1, ela é igual a 120, né, mais 60, mais 120, mais 60, que é igual a 360, né? Ou seja, ele dá um giro. E no mosaico 2 é a mesma coisa. Então, os polígonos, eles se encaixam perfeitamente, porque cada vértice, né, cada vértice aqui de qualquer um dos polígonos, os ângulos internos em torno somam sempre 360 graus. Eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês acessem, né, esse QR Code aqui, onde vocês têm um jogo muito legal, né, envolvendo esse conteúdo. Agora nós vamos para as atividades aqui nessa mesma página da apostila e eu vou resolver elas juntos com vocês, tá? Então, aqui nas atividades nós temos esses sólidos e eles são conhecidos como poliedros regulares de Platão. Então, as suas faces, né, ou seja, aqui a frente, elas são formadas por polígonos regulares e iguais. Então, olha só, nós temos todas essas imagens aqui. Aí ele diz aqui, quais são os polígonos das faces de cada poliedro? Então, aqui no primeiro, na figura A,
Qual que é esse poliedro? É um triângulo, né? Ou também pode ser chamado de quadrilátero. Então, triângulos, quadriláteros. Cada face aqui tem um triângulo ou quadrilátero. Aqui no B, então olha só, aqui as faces, né? Ou seja, a frente aqui dele é quadrados, né? São quadrados. No C, aqui nós temos o quê? Qual que é a face? São triângulos equiláteros, né? Ó, são todos os tamanhos, todos os lados do triângulo são igual, então são triângulos equiláteros. Aqui no D, nós temos uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, então o que ele é? Um pentágono. E no último, aqui nós também temos triângulos, né? Triângulos equiláteros, todos os lados do triângulo são iguais. Seguindo para a questão 2, nós temos aqui esses dois mosaicos, né? E há 3 polígonos diferentes. Aí ele diz, pinta em seguida e responda as questões. Então, olha só, a primeira questão é, quais polígonos formam o primeiro mosaico? Então, vejam bem, aqui nesse mosaico, nós temos triângulo, equilátero, nós temos também quadriláteros, losango e trapézio. E aí, já na segunda questão, aqui nesse segundo mosaico, nós temos o quê? Só contar os lados para vocês verem. Nós temos octógonos, temos quadriláteros, paralelogramas e quadrados. Então, vocês vão pintar esses dois mosaicos e responder essas duas questões. Sexto ano, no exercício número 3, ele diz o seguinte, recorte do material de apoio os triângulos equiláteros e forme figuras hexagonais. Então, vocês vão recortar no material de apoio, vão utilizar o caderno de matemática de vocês, aí vocês vão formar essas figuras e depois vocês vão responder as perguntas. Ele diz o seguinte, com lados congruentes e ângulos internos diferentes. Então, quer dizer que vocês vão montar dessa forma. Na B, que tenham os ângulos congruentes, então que os ângulos sejam iguais e que os lados também sejam iguais, ou seja, né, que sejam regulares. Na C, com ângulos e lados com medidas diferentes, né? Então, vocês vão fazer isso utilizando o material de apoio de vocês. Aqui na questão 4, nós temos uma cruzadinha, né? Então, logo ali ao lado, ele está falando o que é para vocês escrever nessa cruzada. Então, por um exemplo, 1, nome dos polígonos de 15 lados. Então, você já tem a tabelinha que vocês viram, que eu mostrei para você, qual que é o nome dessa figura. Aí, vocês vão completar isso do 1 até o 15. Aqui na página 49, nós temos esse exercício número 5. Então, essa aqui, ela é uma obra, né, do artista plástico Max. Então, ela faz parte de uma composição intitulada 15 variações sobre o mesmo tema, a qual usa 6 polígonos regulares. Então, essa questão é para você resolver no caderno. E ela diz o seguinte, escreva o nome dos polígonos regulares que o artista utilizou. Então, olha só, observando aqui, eu vejo que ele usou o triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono e octógono. Na questão B, ela fala, determine quantos lados teria o próximo polígono regular desta sequência. Então, o próximo polígono regular teria 9 lados, né? Já que ele utilizou, a partir do triângulo que tem 3 lados, ele utilizou até o octógono que tem 8 lados. Então, o próximo, né, seria aí o enágono, que tem 9 lados. Na questão C, ele diz o seguinte, analise como que ele encaixou os polígonos e descubra em qual lado do maior polígono seria encaixado próximo ao polígono regular. E depois faça um esboço dele. Então, vocês vão imaginar, depois vocês vão estar desenhando. Então, observando aqui essa obra, nós podemos perceber que alguns detalhes dessa construção, os polígonos eles foram se encaixando em sentido anti-horário, né? Então, eles foram aí pulando o lado que será comum entre os polígonos. Então, o triângulo, o quadrado, eles apresentam um lado em comum. Então, na próxima figura, foi pulando um lado do quadrado para que o outro fosse, né, como o pentágono. Então, na próxima figura, pulou-se para o
pentágono, para que o outro fosse comum com o hexágono, e assim sucessivamente. Então, partindo aqui bem do centro, a sequência das figuras aumenta em uma unidade o número de lados do polígono. Então, além disso, contornando uma das cores, a cor interna da figura, né, anterior é a extrema e uma nova cor. Então, aqui vocês vão desenhar lá na apostila de vocês, né, incluindo essa nova figura que tem 9 lados. No exercício 6, aqui nós temos um probleminha, onde ele diz o seguinte: na construção civil é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos. Então, para o revestimento de pisos, paredes, entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam para pavimentar essa superfície plana, né? Sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustra aqui nessa figura, né? Ó. Não pode estar em cima, tem que ser sempre lado a lado. Então, aqui nós temos uma tabela que traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos. Então, olha só, aqui nós temos um triângulo com um ângulo 60 graus, quadrado 90 graus, pentágono 108 graus, o hexágono 120, o octógono 135 e o neágono 140 graus. Aí ele tem uma questão que diz o seguinte: se o arquiteto desejar utilizar uma combinação de 2 tipos diferentes de ladrilhos entre esses polígonos da tabela, sendo um deles octogonal e o outro de tipo escolhido deverá ter uma forma de Então, para eu fazer uma composição, né? Então, qual que é essa outra forma geométrica que eu poderia usar? Então, eu ia usar uma aqui, né? Ó, octogonal, ou seja, um octógono. Quantos lados tem ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para mim usar qual outra figura geométrica eu poderia usar para se encaixar, para fazer? Seria o quadrado, né? Ele ficaria aqui, ó, coladinho assim nos lados e ficaria uma composição bem bonita. Então, é a questão B. Como tarefa ou como atividade dessa aula, então vocês vão resolver os exercícios no nosso livro de atividade, na página 31, 32 e 33. Então, são exercícios bem parecidos com essa explicação e também com os conteúdos das aulas passadas. Se vocês tiverem alguma dificuldade, surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e eu vou estar atendendo vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, sexto ano. Até amanhã.